número 2, fontes de dados. Mas espera aí, se você não assistiu a videoaula número 1, eu peço que você dê pause nesse vídeo, assista a videoaula número 1, que a gente traz lá como que faz o acesso a essa ferramenta do Google, para depois continuar. Tá? E falando sobre fontes de dados, gente, nada mais é do que nossos bancos, repositórios, e sobre isso, essa parte conceitual, eu tenho também aí um podcast especial que vai estar disponível também na descrição desse vídeo. Então, se você tem essa necessidade de conhecer um pouco mais, saber do histórico e como que a gente chegou a essas bases que a gente utiliza na atualidade, escute também o nosso podcast. E se estamos falando de banco de dados, base de dados, a gente pode ter vários tipos, mas o que eu vou utilizar para o curso de Data Studio é planilhas eletrônicas. Tem um aqui já disponível para a gente, ok? O meu software é o LibreOffice, mas você pode usar muito bem o Microsoft Excel, não tem problema nenhum. E a única coisa que você vai fazer nessa sua planilha que você tem disponível e deseja conectar ao Data Studio é alterar a forma, né, o tipo de dado dessa tabela. Ela está no tipo de XLS, né, uma planilha comum. Então, a gente só precisa fazer o seguinte, você vai acompanhar para ver como que a gente consegue salvar ela no formato CSV, que é o formato aceito pelo Data Studio. Então, você vem aqui na opção salvar como, isso você pode ir lá no Excel, se for Excel, você vai em arquivo salvar como, a mesma funcionalidade. E aqui você vai escolher um local, eu vou deixar a própria área de trabalho, onde está salvo esse meu banco de dados. Vou escolher aqui um tipo de texto CSV, mas aí, se você estiver utilizando o Excel, você vai escolher CSV-UTF-8, que é o tipo aceito pela ferramenta, ok? Eu vou desmarcar a extensão de arquivo automático, eu vou clicar em salvar, e ele vai aparecer essas opções aqui para mim. E é justamente essa que eu desejo salvar. Um código UTF-8, tá? Delimitado. Delimitador de campo, a gente utiliza a vírgula, delimitador de texto, aí as aspas. Então, aspas duplas. Então, eu só clico aqui em OK, pronto. Vou ali. Isso aqui eu posso fechar. Tá? Eu posso ver que aqui na minha área de trabalho ele já criou essa fonte de dados nesse formato CSV e agora o que eu tenho que fazer é acessar a minha ferramenta. Então eu vou abrir aqui uma nova guia do Google Chrome, mas você pode utilizar qualquer navegador, e vou aqui acessar o Data Studio, datastudio.google.com, ok? Vamos lá em Home. Ele vai pedir para autenticar. Se você já tiver com o seu e-mail autenticado, ele vai acessar e já vai trazer a página inicial da ferramenta para você. Não é o meu caso aqui, então eu vou autenticar. Opa, errei a senha. Vamos lá. Autenticação feita, aí sim ele traz agora a tela inicial do nosso Data Studio. Ok? E se você acompanhou aí a primeira aula, você vai ver que tem disponível já aqui nos seus relatórios recentes ali o primeiro relatório. E é nesse que a gente vai fazer a conexão. Eu posso criar um novo relatório em branco ou posso simplesmente conectar o banco de dados a esse relatório já existente. Eu vou escolher aqui fazer essa conexão que nós estávamos trabalhando no último vídeo. E aí ele abre essa janela, ele está no modo de visualização. Como que eu sei isso? Esse botão aqui em cima, azul, ó, ele está escrito editar, então eu não consigo fazer nada nesse relatório. Eu tenho que clicar nele para me poder ter acesso às ferramentas e funcionalidades do Data Studio. E aí a única que está disponível aqui para mim é adicionar dados, certo? E nós vimos também já que podemos utilizar planilhas do Google, Google ADS, várias ferramentas ou conectores de dados, e uma delas é o upload de arquivo. E é essa que a gente vai escolher para a nossa videoaula de hoje. Então, vou selecionar aqui o upload de arquivo. Se for a primeira vez que você está fazendo esse upload, ele utiliza um outro serviço do Google, que é o Google Storage. Então, você tem que
dar uma autorização para que o Data Studio se conecte com o Google Storage. E aí ele vai pedir essa autorização aqui, você só clica no botão autorizar, botãozinho azul, e pronto, já vai estar feito, já vai ser liberada essa tela aqui para você. Aqui você pode muito bem arrastar o arquivo que a gente acabou de criar, lembrando que tem que ser o arquivo CSV, que senão ele vai dar erro, ou você pode clicar para poder fazer a seleção do seu arquivo. Então vamos lá, a gente está aqui, Downloads, vamos na área de trabalho, está salvo, e está aqui, curso Data Studio, esse arquivo tem que ser o arquivo do tipo CSV. Se for a minha planilha, ele não vai aceitar. Vou clicar em abrir. Ele vai fazer o upload, como é um arquivo pequeno, já foi bastante rápido. E ele está processando ali, está carregando isso dentro do Google Storage. Pronto. Status enviado verdinho significa que deu tudo certo. Já podemos utilizar essa fonte de dados nos nossos relatórios. Olha só que bacana, tá? Sobre essa tela aqui, eu ainda quero compartilhar algumas coisas para vocês. Vocês podem adicionar mais arquivos, sendo que o limite de arquivos, tá? O limite dessa sua base de dados não pode exceder 100 megabytes, que é o que a Google disponibiliza gratuitamente para a gente poder estar utilizando, ok? Fazendo uma analogia, aqui seria como se fosse uma planilha do Excel, né? Uma pasta de trabalho do Excel, e aqui, dentro dessa pasta de trabalho, a gente tem as planilhas, né? Que são aquelas abas onde contém os dados, tá? Então, isso aqui seria uma aba, se eu fosse adicionando outra, seria outra aba e por aí. Certo? Espero que vocês tenham compreendido, ok? Posso muito bem adicionar outro arquivo aqui. Ele vai abrir novamente para mim. Eu não tenho nenhum. Vou cancelar. E, feito isso, ainda preciso clicar em adicionar esse botão aqui na extremidade inferior direita para poder, sim, agora de fato, utilizar essa fonte de dados. Ele simplesmente dá um recado, ele diz assim: você está prestes a adicionar dados a este relatório e com isso é possível criar gráficos usando as novas fontes de dados, bem como adicionar dimensões e métricas. Dimensões e métricas, a gente vai ter uma aula que vai tratar especificamente disso, tá? Que ainda não estão incluídos no seu relatório. Você pode marcar para não ter essa visualização, esse aviso novamente, tá? Mas eu vou deixar ali esse checkbox em branco e vou simplesmente clicar em adicionar o relatório. Agora sim, tá? Por padrão, gente, ele já traz um gráfico, na verdade uma tabela, né? Com alguns dados dessa nossa fonte, para que a gente já saiba que deu certo, né? Então a gente tem aqui já uma tabela que tem a marca e os contadores dessa marca, que são as nossas métricas, tá? Dimensão, aquilo que eu quero trazer para poder fazer uma análise, e as métricas, aquilo que eu quero calcular, tá? Dessas dimensões que eu trouxe. Então ele está calculando o total de cada um nessa tabela. Vejam agora que a partir do momento em que a gente insere essa fonte de dados, a gente tem outras ferramentas disponíveis que a gente não tinha mais. Que a gente não tinha, aliás, né, quando a gente não tinha conectado nenhuma fonte de dados no nosso relatório. Ok? E aí, isso aqui é muito interessante para que a gente possa conhecer mais a ferramenta. Então, a gente pode adicionar gráficos através dessa ferramenta, e aí você vê que você tem alguns gráficos. Aqui eu vou abrir um parêntese. Infelizmente, o Data Studio ainda traz uma limitação grande de gráficos que a gente pode utilizar em um relatório, comparado com outras ferramentas disponíveis, como, por exemplo, o Power BI, mas ele tem também suas vantagens, tá? Você pode criar campos, você pode manipular dados aqui de uma forma muito mais simples do que se você estivesse trabalhando com essa ferramenta, né, da concorrente aí, a Microsoft e o Power BI. Aqui a gente tem visualizações de componentes de comunidade. Você ali tem uma comunidade que faz criações, que vem trabalhando em cima do Data Studio, e a cada dia eles trazem coisas novas. Você pode também utilizar esses elementos que a gente tem disponíveis em relação ao Data Studio. São como se fossem gráficos, só que não são criados pela Google, tá? São gráficos de terceiros.
E a gente tem aqui um contador, a gente tem o Gantt e por aí vai, tá? Adicionar controles, aí aqui a gente pode adicionar listas, caixa de texto, filtros avançados, filtros de seleção, período, controles de dados. Isso aqui a gente vai ter uma aula para trabalhar mais com essa parte de filtros. E aqui a gente pode incorporar, né, URLs, a gente pode fazer upload de imagens, a gente pode fazer aqui criar textos para os nossos relatórios, linhas, formas geométricas e aqui alteração de tema e layout. Uma coisa muito legal, gente, vejam que está selecionada aqui na minha tabela, como que eu sei que está selecionada? Ela fica com uma borda azul e esses pontos, tá? Que eu posso simplesmente expandi-los aqui da forma que eu bem quiser entender. A partir do momento em que essas formas, fontes estão selecionadas, ele abre aqui para mim opções de configurações, tá? Então, tá com a tabela, as opções da tabela são isso, os dados, tá? O que eu quero mostrar de dados e como eu quero mostrar esses dados. Estão aqui os campos disponíveis, tudo aquilo que existe na nossa tabela de dados. Então, ele trouxe para cá, ok? A gente tem lá um campo que seria uma coluna numa tabela Excel, por exemplo. Ano de fabricação, ano modelo, cor, data entrada, data venda, odômetro, marca, modelo, até a última. Vejam que ele não trouxe na ordem que está a nossa planilha, ele trouxe numa ordem alfabética, ok? Lembrando que todas as alterações que eu faço aqui nesse ambiente não são feitas na minha planilha que está salva lá no meu computador. Tá? É uma outra fonte de dados, é um outro banco de dados que eu criei especificamente para cá. Ok? Você pode alterar fontes de dados se isso for conectado a um banco SQL ou uma planilha do Google Sheets. E aí você consegue fazer alteração direto na fonte. Como a gente fez upload de arquivo, isso não é possível aqui. Tá? Uma outra coisa legal, depois eu vou trazer mais sobre esses campos disponíveis. Uma outra coisa legal são os estilos, tá? A formatação que você pode dar a essa tabela. Então, você pode ter formatação condicional, pintar o texto de uma cor, se, por exemplo, o número de marcas for inferior a 2, 3, por aí vai. Você pode ajustar o texto, formatar fonte, centralizar, fazer todo esse trabalho de design, né? Vamos dizer assim, deixar sua tabela com dados mais bonitos, ok? Então, isso para finalizar nossa videoaula de hoje, né, sobre fontes de dados, o que eu vou trazer aqui é esse novo menu recursos e aqui você pode fazer a gestão dessa sua fonte de dados diretamente no seu Data Studio, clicando aqui nessa primeira opção, gerenciar fonte de dados adicionadas. E aí ele abre essa tela em que nos diz, né, de onde está saindo, né, de onde estamos pegando esses dados dos nossos gráficos. E aí a gente tem aqui o nome dessa base de dados, que está incorporado a esse relatório, está funcionando, tem um gráfico, que é a minha tabela, ele conta como se fosse gráfico. Eu posso copiar, remover, tornar um conjunto de dados reutilizável, significa que se eu fosse criar um novo relatório, eu poderia utilizar essa mesma fonte de dados. E eu vou clicar em editar para que a gente possa ter acesso aos campos dessa fonte de dados. E aí aqui que é o legal, ok? A gente pode fazer algumas alterações, na verdade a gente deve fazer algumas alterações no momento em que a gente faz já o upload. Caso o Data Studio não identifique, né, os dados que a gente está trazendo para trás. Veja que aqui a data de entrada e data de venda. Data de entrada é aquilo que a revendedora comprou, recebeu esse veículo, data de venda é aquela que ela entregou para a pessoa, né, para a pessoa que está comprando esse veículo. Marca, modelo, motorização, assim. Aqui ele já reconheceu como um tipo de data, ok? Então tem lá uma data, tranquilo. Isso vai facilitar quando a gente for trabalhar com os nossos gráficos, porque ele já sabe que está trabalhando com uma data. Uma coisa legal aqui, gente, o F.
ele está trazendo como texto, eu posso simplesmente trazer isso como uma informação geográfica. Isso. E aí, uma UF, a gente pode configurar ela como um código de uma região. Deixa eu ver se vai. Isso, código de uma região. Se você quer fazer essa operação, clique em continuar. Só continuar. Ok. Valor de entrada é o valor que a revendedora comprou esse carro e o valor de venda, o valor que nós estamos vendendo ele. O valor não é um número, tá? O valor ele é uma moeda e é uma moeda do tipo real brasileiro. Assim também como o valor de venda, a gente vai configurar ela para ser uma moeda do tipo real brasileiro. A versão é texto, o que eu preciso mudar aqui ainda é a revendedora, tá? Na nossa tabela, a revendedora é a cidade em que se encontra, tá? Não o nome da revendedora. Então, é uma informação geográfica do tipo cidade. Isso vai permitir com que eu trabalhe, por exemplo, com gráficos de mapa, de uma forma mais simples, automaticamente o sistema vai reconhecer isso. Então, fizemos as configurações necessárias, né, e que o Data Studio aceita. Feito esse processo, a gente só clica aqui, ó, canto superior direito, ali é a opção concluído, e aí a gente consegue já trabalhar com essa nova formatação, ok? Clicou fechar, tem acesso ali à área de trabalho do nosso relatório. Bom, essa é a nossa videoaula número 2, espero que vocês gostem, fiquem atentos e ligados, não percam a sequência das videoaulas e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.